Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas, capítulo 2, versículo 25 e 26. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse Cristo enviado pelo Senhor. Hoje eu vim aqui para mais um momento de reflexão, para que a gente possa, através da palavra do Senhor, deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações. Nesse contexto, conta sobre a profecia de Simeão, um homem considerado justo e devoto, que esperava para conhecer Jesus, porque Deus havia prometido que ele não morreria enquanto ele não tivesse visto Jesus nascer. E aqui conta o momento, o dia em que Maria e José foram levar Jesus para apresentar no templo, para apresentar o menino ao templo, e logo encontraram com Simeão, que glorificou a Deus com muita alegria por ter visto Jesus, que já tinha sido revelado para ele que seria a salvação. E o que me chama muita atenção nesse contexto, e eu não quero fugir do tema, mas foram duas coisas que eu li aqui. Nós estamos vivendo uma era onde existem muitos ensinamentos bíblicos na internet, muitas especulações e muitas das vezes algumas coisas que colocam dúvida em nosso coração. Mas eu gostaria de usar o exemplo de Simeão para falar com você que está me ouvindo hoje, uma coisa que me chamou a atenção. Aqui, Simeão, ele é relatado que ele era um homem justo e devoto. O que isso significa? Simeão era um homem que obedecia a Deus e tinha comunhão, Devoto significa que ele tinha uma comunhão com Deus. E o versículo diz, e ele tinha sobre a vida dele o Espírito Santo, ou seja, ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. E mais ainda, o versículo continua dizendo que o Espírito Santo conduziu ele até o templo. E eu gostaria de chamar a atenção a você que está me ouvindo agora nesse momento para dois pontos. O primeiro, que no versículo que eu li para você, diz claramente que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse Cristo, o Salvador. Presta atenção nisso. Quando a gente lê na Bíblia que o Espírito Santo lhe havia revelado, nós podemos ter a convicção de que Deus ele faz revelações. Ele fala ao coração daqueles que têm comunhão com Ele. E esse é um assunto muito delicado, porque inúmeras pessoas professam a fé em Cristo, mas muitas pessoas ainda não acreditam em revelação. E olha, eu vou ser uma pessoa muito sóbria nesse áudio. O que isso significa? Eu não quero conduzir você a acreditar em charlatões ou acreditar em tudo que você ouve. É muito importante que nós possamos nutrir uma fé sóbria. O que é uma fé sóbria? É uma fé que você busca em comunhão com Deus, ou seja, com prudência e discernimento. Nós precisamos acreditar que Deus ele revela sim, porque muitas pessoas, por conta de não querer, por serem prudentes, por conta de não querer se enganar, muitas das vezes são acometidas à incredulidade e duvidam das revelações de Deus, e isso é um pecado. Deus não se alegra quando ele revela algo e nós duvidamos de sua palavra. Aqui nesse contexto de Simeão, deixa claro que Deus revela sim. Quantas e quantas pessoas vão à igreja, professam a fé e até fazem parte de uma religião, mas elas duvidam, elas abominam pessoas que fazem revelação. Muitas das vezes
Essas pessoas professam a fé em Deus, mas zombam daqueles que são usados como instrumentos de Deus, que têm o Espírito Santo sobre eles e que trazem revelação. Meu irmão e minha irmã, eu não quero fugir do contexto bíblico. Aqui eu contei para vocês sobre a profecia de Simeão, e se você quiser saber um pouco mais, pegue a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, você vai conseguir ler o contexto inteiro e compreender um pouco melhor. Mas o que me chamou a atenção aqui foi exatamente essas duas partes. A primeira, que ele recebeu uma revelação, e foi o que fez o coração dele acreditar que ele não morreria enquanto não visse Jesus. E quando nós acreditamos numa revelação dada por Deus, essa profecia se cumpre. Perceba que ele era um homem naquela época que ninguém conhecia, que não fala que ele era um homem conhecido, alguma autoridade, ele não chamava atenção na história dele por algum mérito, mas estava relatado, ele era um homem justo e devoto, ou seja, para Deus ele era uma pessoa especial, e Deus ele revelou, olha, eu vou levar você para conhecer o meu filho, para conhecer a salvação. Deus honrou esse homem, honrou a fé desse homem, honrou, a comunhão desse homem. E o que mais fez Deus honrar isso foi justamente ele acreditar na revelação. Às vezes o Senhor ele nos dá uma revelação, e as minhas mensagens aqui, geralmente, elas não são nenhuma de revelação. Eu não sou uma pessoa que venho trazer uma mensagem de revelação. Geralmente eu conduzo a gente aqui mais a refletir sobre o contexto bíblico. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que Deus, ele tem profetas na terra, ele tem pessoas que são conduzidas a levar revelação. E o que você precisa fazer é buscar em Deus discernimento e prudência, ou seja, não se alimentar do alimento errado, ouvindo passar pessoas que não são de Deus. Aí você diz, mas Inara, como que eu vou saber? Olha, deixa eu contar uma coisa para você que está me ouvindo. Aqui eu sou uma irmã sua, tá? Eu sou sua irmã na fé e eu tô aqui para compartilhar experiências e usar esse canal como meio de a gente criar um relacionamento e caminharmos juntos. Durante o início da minha fé, eu sou uma pessoa, muitas das vezes eu fui uma pessoa muito ingênua, né? Jesus me ensinou a ser uma pessoa prudente, mas eu era muito ingênua. Eu tinha uma fé muito carente, ou seja, eu acreditava em tudo que me era falado. E no primeiro instante, no momento em que eu me tornei cristã, que eu estava com a minha fé muito aflorada, aquele primeiro amor, eu acreditava em tudo que as pessoas me falavam. Só que eu tinha uma comunhão com Deus que me favoreceu muito, porque eu sempre busquei ouvir Deus. Eu falava para Deus, sempre falei para Deus, eu sempre usei isso, e eu aconselho você que está me ouvindo também a fazer o mesmo. Busque a resposta de Deus. Não acredite no homem, mas acredite em Deus. E quando Deus usar o homem, você vai saber que é Deus que está falando com você. No começo da minha conversão, eu fazia muitas orações e o inimigo ele me perseguia, ele me enganava, ele usava pessoas para me iludir, para fazer promessas vazias, esses mestres que são enganadores mesmo, que estão aí na internet dando mensagens erradas, pecando contra Deus. E isso existe, infelizmente, né? A gente não pode negar, mas aqueles que têm uma comunhão verdadeira com Deus, Deus não deixa ficar enganado. Tá? Então você não precisa duvidar e alimentar incredulidade em seu coração em tudo que você ouve. Você precisa, na verdade, nutrir uma comunhão. Perceba que nesse contexto diz que Simeão era devoto. Ou seja, o que significa devoto? Quando você cria um relacionamento, uma comunhão com Deus, Deus ele começa a te fazer crescer espiritualmente, criar uma maturidade. Você reconhece a voz de Deus, você reconhece o Espírito Santo de Deus. Você passa a viver uma fase de sua vida onde você não é enganado porque você reconhece a voz do seu Pai. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que você pode orar pedindo a Deus prudência e discernimento, para que você possa, através disso, conseguir entender quando Deus está se revelando a você. Uma das estratégias que eu adotei, e eu aconselho você a adotar também, é orar em espírito. Muitas das vezes quando a gente ora sem falar nada, quando a gente conversa com Deus em pensamento. Eu no começo tinha um pouco de dificuldade de me ajoelhar e conseguir juntar as palavras na minha mente, a minha mente era muito barulhenta. Mas mesmo assim, eu não queria que o inimigo de minha alma ouvisse o que eu estava perguntando para Deus. Porque assim, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Muitas das vezes nós vamos falar coisas em voz alta e o inimigo está observando. Ele quer nos enganar. E ele sabe a carência que temos espiritual. E ele também sabe o que nós queremos ouvir. Então ele cria circunstâncias para nos enganar. E Nara,
Você está fugindo do contexto? Não. Eu estou usando um trecho aqui para trazer para nós uma instrução. É necessário que nós todos saibamos que nós temos a revelação da parte do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos duvidar disso, meu irmão e minha irmã. É um pecado, é uma blasfêmia. Perceba que no dia que Jesus ele foi agir, curar e libertar homens e falaram que ele fazia aquilo por meio de Beelzebul, ele disse: isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados são perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós duvidamos que é o Espírito Santo, é porque ainda não temos o discernimento. Então nós precisamos buscar em Deus. Certa vez aconteceu isso comigo também. Uma vez uma pessoa veio me trazer uma revelação e eu perguntei para Deus na hora: Senhor, isso vem de ti? Porque eu era muito nova na fé, eu não entendi o que estava acontecendo. E Deus, ele disse a mim que ele me daria o discernimento para eu saber que era ele. Então, o meu conselho hoje a você é que seja como Simeão, seja uma pessoa justa e devota, ou seja, alimente a sua comunhão com Deus. Sabe, seja mais próximo de seu pai para que ele possa verdadeiramente se revelar a você e para que você reconheça a voz dele, não tenha dúvida. Busque em Deus prudência para não acreditar em tudo, porque muitas das vezes nosso coração está frágil, carente, precisando de uma resposta de Deus e às vezes o inimigo se aproveita disso. Então, quando nós nos tornamos devotos a Deus, temos uma profunda comunhão, ele nos dá o discernimento. E peça mesmo discernimento. Fale: Senhor, eu quero reconhecer a sua voz, para que ele possa trazer para você um discernimento e você reconheça a voz de Deus. Eu quero concluir essa mensagem falando da segunda parte do contexto, que diz assim que o Espírito Santo conduziu Simeão até o templo. Esse aqui é mais uma passagem que fala que o Espírito Santo nos conduz, ele nos dá a direção, ele nos leva a determinados lugares. Eu quero dizer a você que quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem uma comunhão com Deus, Deus ele te conduz, ele cria situações. Muitas das vezes você vai para algum lugar ou conversa com alguma pessoa ou é apresentado a alguém que você nem imaginava, e isso é uma condução do Espírito Santo. Eu estou chamando a sua atenção para isso, para que você possa fortalecer a sua fé de uma maneira saudável e não se deixe levar por incredulidade, porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós acreditamos no que não devemos acreditar e duvidamos daquilo que devemos acreditar. Eu vou repetir porque não sei se ficou claro para você. Muitas das vezes, quando nós estamos imaturos na fé, nós duvidamos do que devemos acreditar e acreditamos no que devemos duvidar. Eu quero dizer a você que o convite hoje é que você ore a Deus, peça para que Deus te dê discernimento e prudência, para que você tenha uma fé sóbria, para que você verdadeiramente creia em Deus, porque sim, Ele dá a revelação, Ele se revela e Ele conduz o nosso caminho. Mas também devemos ter prudência com o inimigo de nossas almas e com esse mundo que muitas das vezes é levado pelo engano. Então que hoje nós possamos pegar esse exemplo de Simeão, que era um homem justo e devoto e que era um homem guiado por Deus. E eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler esse contexto para que você possa ver a profecia de Simeão, quando ele conversa com Maria, quando ele diz, palavras muito belas sobre Jesus, sobre o poder que viria sobre a vida de Jesus. E é muito válido mesmo que você se alimente desse contexto para que você tenha a certeza que a palavra de Deus é viva e ela diz claramente que o Espírito Santo traz revelação. Não duvide mais do Espírito Santo de Deus. Não duvide da presença dele. Não duvide que ele é vivo. Ele é um Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Ele é vivo. Ele está ao seu lado. Ele pode falar com você, te revelar as coisas e te conduzir, te guiar. Então não duvide mais. Passe a acreditar, busque em Deus o discernimento e a prudência, para que possa ter uma comunhão saudável. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu oro crendo que o Senhor pode dar a essa pessoa o discernimento, para que ela reconheça, Senhor, a sua voz, para que ela não duvide das suas revelações. Mas eu oro pedindo também que o Senhor dê a essa pessoa, Senhor, prudência, para que ela não fique sendo alimentada por enganos malignos. Não deixe o inimigo de nossas almas enganar essa vida, mas abra os olhos dela para que ela possa ver quando ela está sendo guiada pelo Teu Santo Espírito. Neutraliza, Senhor, toda a incredulidade e potencializa uma fé saudável, uma fé verdadeira. Que essa pessoa possa ser fortalecida, Senhor, em comunhão, buscando se alimentar mais e mais da Tua palavra, para que assim o Senhor possa guiá-la, conduzi-la onde quer que ela for. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.